Nós estamos dando sequência hoje ao segundo domingo, em que nós vamos começar a falar sobre crescimento. Estamos na estação crescimento. E domingo passado nós falamos sobre o que é crescimento espiritual. Nós aprendemos que o crescimento espiritual ele não é medido da mesma forma que nós medimos as outras coisas na nossa vida. Ele não é medido pelos números, não é medido pela quantidade de pessoas, pela quantidade de recursos, não é medido pelos parâmetros que nós estamos acostumados a medir outras coisas na nossa vida. Né? Pelo contrário, Deus vai nos ensinar que a presença dele, o cuidado dele, a mão dele sobre nós é que faz com que nós sejamos de fato abençoados e possamos então crescer em todas as áreas da nossa vida. Né? Principalmente na área espiritual. Quanto mais Deus está presente, quanto mais Deus é o centro da nossa vida, quanto mais nós colocamos Deus como o Senhor de todas as coisas e nos submetemos à sua vontade, aos seus desígnios, às suas orientações, mais abençoados nós somos, mais nós crescemos, né? E isso muitas vezes em meio a situações difíceis ou quase impossíveis, vamos dizer assim, da gente sair vencedor. Nós aprendemos semana passada com a questão, por exemplo, de Gideão, né, com os 300 homens, onde ali numa batalha Deus foi diminuindo a quantidade de pessoas ao invés de aumentar, né, o que na nossa lógica seria o correto, né, entre aspas, a se fazer, é Deus enviar mais pessoas para que a batalha fosse mais fácil de ser vencida, mas Deus fez o contrário. Deus foi tirando pessoas, né, para mostrar que não era a quantidade de pessoas que ia fazer com que eles fossem vencedores, mas sim a obediência deles, a capacidade deles de se colocarem diante de Deus, de se posicionarem diante de Deus. E hoje o nosso tema é o aperfeiçoamento dos santos. Os irmãos que já tiveram contato aí com os livros dessas 4 estações, né, que nós escrevemos, esse O Aperfeiçoamento dos Santos é o subtítulo justamente do segundo livro, que é Crescimento. Né? Crescimento, o aperfeiçoamento dos santos. E o texto base, né, desse livro, dessa reflexão, é esse texto que nós vamos estudar hoje. Eu tenho esse texto como um texto assim, riquíssimo, principalmente no que diz respeito ao envolvimento nosso, pessoal, naquilo que é o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo usa a metáfora aqui do corpo de Cristo para se referir à igreja de Cristo, à igreja de Deus. E essa metáfora é muito importante a gente entender por que ele usa essa metáfora, e é um pouco sobre isso que nós vamos pensar hoje. Né? Eu acho que eu já até preguei sobre isso aqui em outras oportunidades, né? Acho que no ano passado nós falamos sobre isso aqui, mas vamos voltar nesse texto a gente, né, ir aprofundando um pouco mais nisso. Então, Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 16, nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, o crescimento da igreja, ou o nosso crescimento espiritual, a evolução da nossa vida espiritual, a evolução do trabalho da igreja,
do avanço da pregação do Evangelho e, obviamente, e consequentemente, o crescimento numérico da igreja, ou seja, mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, mais pessoas, mais famílias sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele passa necessariamente pelo crescimento dos crentes. O que eu quero dizer com isso? A igreja não cresce se os crentes não crescerem. Amém? Porque a igreja é feita de quem? Dos crentes, das pessoas. A igreja não é o templo, não é? A igreja não é a instituição. A igreja não é o prédio, a igreja não é a organização, né? Não é o CNPJ. A igreja é quem? A igreja são as pessoas, os crentes, as pessoas que estão aí envolvidas no trabalho da igreja, que estão vivendo o evangelho, que estão sendo tocadas, transformadas, ensinadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Então não tem como a gente pensar em crescimento espiritual da igreja sem pensar no crescimento espiritual dos crentes. Se as pessoas não crescem, se as pessoas não amadurecem, não tem como a igreja crescer. Porque uma coisa está totalmente e necessariamente ligada à outra. E um outro aspecto dentro disso é que só existe crescimento aonde existe saúde. Só existe crescimento aonde existe saúde. Se não há saúde, não há crescimento. E é aí que Paulo entra com a questão da metáfora. Quando Paulo diz aí, no finalzinho dos primeiros versículos, ele vai dizer aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Qual que é o corpo de Cristo? A igreja. Então ele faz essa metáfora de que a edificação ou aperfeiçoamento dos santos passa pelo desempenho do seu serviço e isso contribui para a edificação do corpo. Veja que as coisas estão ligadas. O aperfeiçoamento dos santos, quem são os santos? Somos nós, os crentes. Nós somos os santos, apesar de sermos pecadores, né? Até porque, e nós já falamos isso outras vezes, o conceito bíblico de santidade não é o de ausência total de pecados, mas o conceito de separação. Porque se a gente for pensar que para ser santo nós temos que ter ausência total de pecado, ou seja, nós não somos mais pecadores, nós não pecamos mais, então é impossível que sejamos santos. Correto? E é por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Coríntios, ele chama os irmãos de Corinto, e começa a carta lá, aos santos irmãos que estão em Corinto. Ele chama aqueles irmãos de santos. Mas lá na frente ele vai apontar um monte de pecado que esses irmãos tinham. Aí a gente fica assim, como é que esses irmãos são santos se eles tinham esse monte de pecado? Porque o conceito bíblico aqui, a ideia bíblica aqui não é que santidade é uma referência à ausência de pecado, mas à separação. E o que é a separação? É o fato de nós estarmos sendo chamados para um objetivo específico, para um propósito específico, e estarmos vivendo esse propósito e esse objetivo específico. Então, Paulo fala aí da edificação do corpo de Cristo. E ele vai falar, dando sequência aí, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, Paulo nos ensina aqui, né, que até que todos cheguemos à unidade da fé. Por que será que Paulo não escreveu até que alguns cheguemos à unidade da fé? Por que ele não escreveu até que os discípulos, os apóstolos, cheguem à unidade da fé? Por que ele disse aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus? Porque no corpo não existe órgão mais importante ou menos importante, no sentido de que a plenitude da saúde significa que o corpo todo é saudável. É óbvio que existem órgãos que são vitais, né? Se você tirar o coração de uma pessoa, não tem como ela continuar viva,
correto? Mas se a pessoa perder um dedinho do pé, ela continua vivendo. Sim ou não? Se ela perder um dedão, ela continua vivendo? Continua. Mas lembra, acho, um ano atrás, mais ou menos, eu devo ter pregado, eu acho que eu preguei aqui há um ano atrás, que o dedão do pé ele tem uma importância fundamental para o nosso equilíbrio, lembra? Né? Para você ficar em pé e se equilibrar, se você não tiver o dedão do pé, você vai ter dificuldade de se equilibrar. Né? Basta você tentar e fica em pé e tenta se equilibrar sem a ajuda do seu dedão do pé. Vai ter dificuldade. E é um órgão, vamos dizer assim, uma parte do nosso corpo que nós não damos tanta importância assim, não é? E o que Paulo está querendo dizer aqui, então, dentro desse ponto que eu quero abordar aqui? O crescimento espiritual, ele envolve a saúde do corpo. Então, o corpo precisa ser saudável. E quando nós estamos falando de corpo aqui, nós estamos falando do povo, da igreja. Então, todos, por isso que Paulo diz até que todos cheguemos à unidade da fé. Para que todas as pessoas, na medida do possível, sejam saudáveis. Se você tiver uma doença, por exemplo, no seu fígado, você corre o risco de morrer? Sim ou não? Mas é um órgão só. Não é? Todos os outros estão bons. Todos os outros estão saudáveis. Por que se um só adoecer, a gente corre o risco de falecer? Se você tiver problema no seu intestino, você corre risco de saúde, sim ou não? Mas não é um órgão só. Tem um monte de outros. Não é? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A igreja é a mesma coisa. Ah, tem um irmão que está doente, tem um irmão que está com problema, tem um irmão que está com dificuldade. Ah, mas é um irmão só. Resta todo mundo está bem. Só um irmão que está doente. Só um irmão que está com dificuldade. Só um irmão que não amadureceu. Só um irmão que tem problemas. Mas a gente sabe que uma pessoa doente pode causar um estrago. Sim ou não? É a mesma coisa. Paulo está fazendo justamente essa comparação, essa metáfora, mostrando que da mesma forma que um órgão doente no nosso corpo oferece risco de vida, um crente doente na igreja, uma pessoa doente na igreja, oferece risco à saúde total do corpo, à saúde total da igreja. A igreja não vai conseguir ter saúde suficiente para crescer, para avançar, se nós tivermos pessoas doentes. Agora você imagina uma igreja inteira doente. Todo mundo doente. Todo mundo com problemas. Todo mundo com dificuldade. Dá para crescer? Dá para se desenvolver? Se uma pessoa tiver com problema no rins, no fígado, no coração, no intestino, no estômago, o que a gente tem que fazer com ela? Hã? Tem que correr com ela para o hospital, irmãos. Tem que internar essa pessoa para cuidar de cada problema. É assim ou não? A mesma coisa é a igreja de Jesus. Nós precisamos entender que crescimento passa por saúde. Nós precisamos ser pessoas saudáveis para que nós possamos de fato crescer. Tem muita igreja tentando crescer, tentando avançar, tentando, multiplicar o trabalho, multiplicar os resultados, mas cheias de pessoas doentes. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque pessoas doentes têm dificuldade de cuidar de outras pessoas. Se eu estiver saudável e a minha esposa estiver doente, eu tenho condição de cuidar dela. E vice-versa. Agora, se os dois estiverem doentes, se os dois estiverem de cama, como é que cuida? Aí a gente precisa dos filhos, né? Para cuidar da gente. Não é? Não é assim? A igreja é a mesma coisa. Tem cristãos, tem servos de Deus que estão doentes.
estão na igreja, estão congregando, estão participando dos cultos, estão envolvidos até em ministérios, ocupando lideranças, mas estão doentes. Estão precisando de cuidado, estão precisando de atenção, estão precisando de tratamento. E quando eu falo de tratamento, de cuidado aqui, estou falando de todos os aspectos da nossa vida. Como eu já falei aqui outras vezes, a nossa vida envolve, irmãos, a saúde completa do nosso corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós vamos estar saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí nós vamos ter condições, vamos ter saúde suficiente para trabalhar, para cuidar dos que estão doentes, para ajudar os que estão em dificuldade, para sermos bênção na vida daquele que está passando por problemas. Então, não tem como a gente pensar em crescimento espiritual sem pensar em saúde. É por isso que o Senhor Jesus disse, quando ele ensina sobre a oração lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade produz o que em nós? A pessoa que está muito ansiosa, que sofre de muita ansiedade, o que acontece com ela? A saúde dela está legal? A vida espiritual dela vai estar legal? O corpo dela vai estar legal? Não vai. Uma coisa influencia na outra. E aí Paulo segue aí, e eu quero chamar a sua atenção para outra afirmação que o Paulo faz, quando ele diz aqui, para que não sejamos mais como crianças ou como meninos. Por que Paulo usa essa referência agora? Crianças não têm maturidade emocional. Crianças não têm consciência de relacionamento ou de responsabilidades. Crianças são volúveis. O que significa isso? Elas mudam de humor o tempo todo, elas mudam de foco o tempo todo, elas não têm uma atenção concentrada muitas vezes, né? E elas têm dificuldade de entender relacionamentos, de complexidade dos relacionamentos. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos, nós não podemos ser como crianças. Então, um outro aspecto do crescimento espiritual é maturidade. Já falei isso aqui antes também. Crianças, como é que elas se comportam? Tem um brinquedo, as crianças vão fazer o quê? Vão brigar por aquele brinquedo. Pode ter 2, 3, 10 brinquedos. Elas vão brigar por um só. É assim ou não é? Criança novinha é assim. É meu. Não é assim que elas falam? É meu. E a outra também, é meu. Aí elas vão brigar por aquele brinquedo. Aí você pega o brinquedo e guarda. Elas estão se abraçando e se beijando daqui a pouco. É assim ou não é? Elas brigam agora, dá um tapa um no outro, chora. Daí 5 minutos estão se amando de novo. Ou seja, é uma montanha russa de sentimentos. Por quê? Porque falta maturidade para entender os relacionamentos. Nós, para sermos maduros, para termos crescimento, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter essa montanha russa de sentimentos e de comportamentos, não. Nós temos que ser equilibrados. Tem que ser uma vida equilibrada. E equilíbrio só vem com amadurecimento. Há pessoas, há crentes que querem crescer, mas não querem viver uma vida equilibrada. Vive uma vida de excessos. Vive uma vida de desequilíbrio emocional, espiritual, não sabe lidar com os relacionamentos, tem ciúme demais, se apega demais a certas coisas ou a certas pessoas, ou se desapega demais. Todo excesso, para mais ou para menos, ele indica falta de equilíbrio. Se você é apegado demais, se você é ciumento demais, se você tem problema demais emocional, é um problema. Mas se você é frio demais também, se você
não se apega a nada, também é um problema. Então a gente precisa ser equilibrado, tem que ter um equilíbrio na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa maneira de lidar com os problemas. Crescer em tudo significa crescer em amor, irmãos. Quando Paulo diz aí que nós precisamos crescer em tudo, significa também crescer em amor. E como que a gente cresce em amor? Já parou para pensar nisso? Como é que a gente cresce em amor? Amando. Não tem outro jeito de crescer em amor. É amando. E lembra que amor não é uma emoção. Amor é uma decisão. Amor não é uma emoção. Amor é uma decisão. Então, para eu crescer em amor, eu preciso amar. E se amar é uma decisão, eu preciso todos os dias tomar a decisão de amar as pessoas que estão ao meu lado. A começar dos meus entes queridos, a começar das pessoas que estão mais próximas de nós, até as que estão mais distantes. Então, o amor aqui é um exercício da compaixão, é um exercício da graça, é um exercício do cuidado, é um exercício da oração, da intercessão uns pelos outros. De sentirmos, como nós falamos hoje de manhã, de termos sensibilidade para sentir a dor do outro. Temos sensibilidade para entender que o outro tem as suas questões, tem as suas demandas e que nós só estamos vivendo a vontade de Deus se nós estivermos preocupados com essas coisas. Porque tem muitos cristãos, irmãos, infelizmente, que querem viver uma vida cristã assim, ó. Eu sou cristão, sou servo de Deus, sou membro da igreja, e eu vou lá na igreja todo domingo, bato meu ponto, assisto o culto, faço a minha oração, ouço a palavra, devolvo meu dízimo, volto para casa, sigo a minha vida. E aí, é assim a vida inteira, é esse padrão de comportamento. É assim que funciona? Sim ou não? Mas é assim que muita gente está vivendo, é ou não é? É assim que muitas pessoas estão vivendo. Vou na igreja, faço meu compromisso, que é estar lá, contribuo com meus dízimos, as minhas ofertas, faço a minha oração, leio a minha Bíblia, vou até na escola bíblica, participo de tudo, depois volto para minha casa, sigo a minha semana com meus problemas, com as minhas dificuldades, com a minha família. Domingo que vem eu volto, eu repito todo esse ritual de novo e assim vai. Durante anos e anos a fio, vivendo essa, vamos chamar de rotina. Para muita gente está tudo ok. É isso aí mesmo que a gente tem que fazer. É assim mesmo que a gente tem que viver. Mas se a gente for olhar a dinâmica do relacionamento de Jesus Cristo com os seus discípulos e posteriormente desses discípulos que se tornaram igreja uns com os outros, isso não é suficiente. Se a gente for olhar a dinâmica do que Jesus ensinou para os seus discípulos, do que eles viveram depois, não era assim. Se a gente for lá em Atos capítulo 2, o que vai dizer lá? E todos os irmãos estavam reunidos todos os dias, comendo pão aonde? Aonde, irmãos? Vamos lá, no texto para a gente lembrar, os irmãos talvez estão esquecendo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, se não me engano. – 42. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que a haviam de salvar. Percebe a dinâmica aqui, que não é uma dinâmica de cumprimento de rituais, mas é uma dinâmica de comunhão. É uma dinâmica de relacionamento. Todos os dias os irmãos estavam juntos, partiam o pão, comiam de casa em casa. Aqueles que tinham mais doavam para que aqueles que tinham menos fossem assistidos. Eles perseveravam nas orações, nas intercessões uns pelos outros, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino. E o que acontecia por causa dessa dinâmica, por causa desse crescimento, desse aperfeiçoamento nas relações? O que acontecia como consequência disso? Final do versículo 47. Todos os dias acrescentava quem? Acrescentava o Senhor os que haviam de salvar, ou os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava pessoas à igreja? Era o Senhor. Não era o pastor. Não era o ministério de evangelismo. Quem acrescentava as pessoas à igreja era o Senhor. Por que o Senhor acrescentava mais pessoas à igreja? Pensando nessa linha de raciocínio que nós estamos trazendo aqui. Qual era a razão por que Deus trazia mais pessoas? Pensa comigo aí. Porque as pessoas estavam preparadas para quê? Para receberem e para cuidarem umas das outras. Se eu tenho uma pessoa que está doente e eu preciso que alguém cuide dessa pessoa que está doente, eu vou entregar ela para alguém que também está doente? Eu vou entregar ela para quem está o quê? Saudável, que tenha condições de cuidar dela. Por que muitas vezes Deus não envia pessoas para algumas igrejas? Porque a igreja não está preparada. A igreja está doente. Como é que a igreja doente vai cuidar de gente que está doente? A igreja tem que estar saudável. Tem que ter condições de cuidar. Se não tiver condições de cuidar, Deus não vai enviar. É simples. E ao mesmo tempo é profundo. Porque faz a gente pensar na nossa saúde. Será que eu sou um cristão? Será que eu sou um servo de Deus? Que estou emocionalmente e espiritualmente maduro para cuidar de outros cristãos? Para cuidar de outras pessoas que Deus possa enviar para os meus cuidados? Ou será que eu sou alguém que está doente e que está precisando de ser cuidado? Deus não está preocupado com a saúde de um só, mas com a saúde de todos. Se um só estiver saudável, estiver crescendo, estiver se desenvolvendo, estiver se aperfeiçoando, mas o resto está tudo doente, Deus está feliz? Não, irmãos. Pelo contrário. Todo mundo tem que estar crescendo em algum nível. Todo mundo tem que estar sendo aperfeiçoado em algum nível. Todo mundo tem que estar se envolvendo, cada órgão do corpo, cada membro do corpo, cada célula, cada molécula tem que ser saudável, tem que estar sendo cuidada, tem que se desenvolver, tem que cumprir as suas funções. Se um coração não tiver problema nenhum de saúde, mas ele não bate, o que acontece? Morre. Por quê? Porque ele tem uma função. Qual que é a função dele? É bater, bombear sangue. Mas se o coração dizer assim, tô cansado, tô bombeando sangue demais. Tô muito cansado. Vou dar uma parada aqui. Vou dar uma descansada aqui. O coração resolveu dar uma parada, né? O que acontece, irmãos? Imediatamente o corpo, E tem muitos cristãos que fazem isso. Eu estou muito cansado, vou dar uma parada.
Ah, eu tô com muito problema, eu não vou para a igreja mais não. Tô com muitas dificuldades na minha casa, na minha família, não tem tempo para pensar em igreja não. Essa pessoa vai crescer? Essa pessoa vai se desenvolver? Os problemas dessas pessoas que ela tem e todo mundo tem, vão ser resolvidos? Não vão. É igual quem tem problema conjugal. Tem muitos casais, né? Caminhando para o nosso final aqui, para a gente ilustrar. Tem muitos casais que chegam à conclusão no momento do casamento: ah, vou me separar porque não está dando certo. Tem muito problema no nosso relacionamento. Aí se separa, casa de novo, arruma outra pessoa, e o que acontece? Os problemas persistem. Então a solução não era largar aquela pessoa. A solução era o quê? Resolver os problemas. E muita gente faz isso com a igreja. Ah, vou sair dessa igreja que está dando muito problema. Aqui tem muito problema nessa igreja. Vou sair daqui e vou para outra igreja. Você vai chegar lá e vai ter problema. Por quê? Porque você foi para lá. Você não resolveu os seus problemas, você levou isso tudo para lá. Uma certa vez eu ouvi um pastor falar assim: irmãos, pessoas que estão procurando por uma igreja sem problema, uma igreja tranquila, onde você possa servir a Deus com tranquilidade, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Se você encontrar essa igreja, não vá para lá, porque você vai atrapalhar o negócio. O que ele, na verdade, está dizendo aqui? Que os problemas que nós temos vão com a gente. Muitas vezes o problema que eu estou vendo é eu que estou envolvido nele. Sou eu que preciso resolver ele. Sou eu que preciso melhorar. Sou eu que preciso amadurecer. Sou eu que preciso me lidar melhor com as pessoas e com as coisas. Sou eu que preciso ser aperfeiçoado. Por isso que, né, o texto lá vai falar o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. O nosso aperfeiçoamento. Só que nós temos dificuldade de entender isso, porque a gente terceiriza as responsabilidades e a gente fala o quê? Não, o problema é do irmão José Antônio, é ele que é o problema dessa igreja. Não, o problema é o Pedro. O Pedro que é o problema. O problema é a Júlia. A gente faz isso, a gente terceiriza. Não, o problema é o outro, é ele que tem que... Aí se o problema é o outro, aí fica fácil. O que a gente faz? Tira o outro. Arranca ele fora. Que aí vai ficar saudável. A lógica é essa, não é? Sim ou não? Mas é assim que funciona? Se Paulo está fazendo uma metáfora com o corpo aqui. Ah, eu estou com dor no pé. Acordei de manhã com a dor no pé. O que eu faço então, se eu seguir essa lógica? Arranca o pé fora. Arranca ele, que aí acaba a dor. Só chegar lá no hospital, olha aqui, amputa meu pé para mim, por favor. Estou com a dor nesse pé. Aí chega amanhã, eu tô com uma dor de cabeça. E aí? Parece algo absurdo, não é, irmãos? Mas é o que a gente faz. É a maneira como a gente pensa muitas vezes. E por que a gente não cresce? Porque a gente continua pensando assim. A gente continua agindo dessa maneira. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui? Um corpo saudável, somente um corpo saudável pode crescer. Crescimento só vem de onde tem saúde. E saúde é prática, é cuidado. Saúde só vem se eu cuidar da saúde. Se eu for no médico, o médico falar assim, você está doente, você precisa fazer isso e isso e isso para cuidar da sua saúde. Ele diagnosticou o problema, sim ou não? Mas quem que vai resolver o problema? Sou eu. Vou ter que mudar hábitos, vou ter que tomar a medicação no dia certo, na hora certa, vou ter que fazer isso, isso e aquilo para eu melhorar a minha saúde. O médico só diagnosticou. Eu é que preciso cuidar melhor da minha saúde. A vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes, a palavra de Deus ela vai diagnosticar o nosso problema.
A gente vai ler a palavra de Deus, como nós lemos aqui hoje o texto, e ele vai mostrar para nós quais são os nossos problemas. Mas ele não vai resolver para nós, não. Essa reflexão aqui é um diagnóstico, não é a resolução do problema. A nossa reflexão hoje é para a gente diagnosticar. A gente pensar, será que alguns desses aspectos aqui eu preciso melhorar? Será que em algum desses aspectos aqui eu preciso amadurecer? Será que em algum desses aspectos aqui eu preciso ser um crente melhor? Será que eu preciso, cuidar de algumas áreas da minha vida melhor? Se eu diagnostiquei que eu preciso, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. Porque se eu não cuidar, não vai haver saúde. Se não houver saúde, não vai haver crescimento. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe e que essa reflexão de alguma forma nos ensine a crescer, nos mostre o quanto Deus espera e quanto Deus deseja que nós cresçamos, que nós amadureçamos segundo a sua graça. Amém?